Graça e paz, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida do meu primo. A gente se conhece desde pequeno. Passamos muitos momentos juntos. Na verdade, não éramos só primos, éramos como irmãos. Vivíamos um na casa do outro. E agora, verdadeiramente, somos irmãos. Porque mesmo quando eu não estou aqui em corpo, mas eu estou em espírito. Porque eu tenho orado por essa obra. Deus me dá sonhos às vezes. A gente conversa. E eu louvo a Deus porque Deus tem me mostrado que muitas são as lutas. Às vezes os tubarões estão em volta, rodeando, querendo destruir. Mas no final, o que eu vejo é que sempre há vitória. E o que o Senhor tinha colocado no meu coração é que a gente precisa zelar pela unidade da igreja. A gente precisa entender que nós somos um só corpo. E Deus nos ensina isso primeiro dentro da nossa própria casa. É por isso que Paulo admoesta Timóteo, dizendo que Timóteo deveria primeiro governar bem a sua casa, para que ele pudesse governar bem a sua igreja. E a gente precisa entender que mesmo quando a gente está cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, mas se a gente não tem unidade com aqueles que estão próximos de nós, o reino que Deus colocou na nossa mão para nós tomarmos conta, ele estará dividido e ele não vai prosperar. Por isso eu creio, irmão Antônio, que Deus abençoa essa igreja quando você, com o zelo apostólico que Deus colocou na sua mão, dia e noite, com lágrimas, ora e pede ao Senhor para que te dê sabedoria para você manter a unidade, não só da tua casa, como dessa igreja. E eu creio que essa igreja verdadeiramente será sempre sal e luz do mundo. Porque famílias que estão sendo destruídas pelo mundo, pelas trevas, vão vir buscar refúgio nesta casa. Quando olhar que você e Neia são exemplo para o ministério dos casais. Pais que não estão sabendo educar os seus filhos, vão vir aqui buscar amor e paciência num pai que verdadeiramente tem cuidado dos seus filhos. E quando a gente entende esses princípios da Bíblia, Deus fortalece as nossas mãos. Deus expulsa os Tobias e os Sambalates, porque eles aparecem para dividir a casa do Senhor. Mas eu tenho louvado a Deus porque Deus nos dá conhecimento. A gente se enche de conhecimento. Mas há algo mais importante do que o conhecimento que nós recebemos. É a sabedoria. Porque a sabedoria é saber usar o conhecimento que você recebeu. E quantos estão aí cheios de conhecimento? Homens e mulheres eruditas da palavra, mas não sabem usar o que têm. Famílias são destruídas, ministérios se encerram, porque o conhecimento e a teologia não foi suficiente para manter a unidade que só o vínculo da paz e do amor pode manter. E eu louvo a Deus por essa casa, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Saibam que o pastor Antônio tem cuidado de cada um de vocês com muitas lágrimas. Porque o pastor, quando vê a ovelha se desviando, muitas vezes ele não sabe nem o que fazer. Levanta um cajado bem pesado, bate, aí a ovelha chora. Aí ele vai e bota o bálsamo, aí a ovelha se alegra, vai-se embora. E a gente precisa entender que, na verdade, o apóstolo Paulo dizia isso, que sobre ele pesava a responsabilidade de manter unida a igreja do Senhor. Então creiam, irmãos, que Deus levantou ele para ser autoridade espiritual sobre a vida de cada um de vocês que aqui estão.
respeitem Ele, amem Ele, derramem as suas orações sobre a vida dele, porque as lutas dele por vocês são grandes, mas saibam que a vitória dele é a vitória de vocês. E Deus tem grandes coisas na nossa vida. A gente precisa abrir os olhos para enxergar aquilo que Deus tem para mim e para você. Amém? Antes de fazer a oração, na casa de Marta e Maria, Jesus estava lá. Jesus estava naquele momento olhando para aquelas duas mulheres. Na verdade, se você entender, era uma só mulher. Eram irmãs, filhas do mesmo pai, moravam na mesma casa, tinham a mesma profissão, segundo as coisas do mundo eram iguais. Mas uma estava tão ansiosa que não conseguia enxergar o Senhor, e a outra não queria fazer nada, queria só ficar aos pés do Senhor. A que fazia tudo deveria, com amor, chamar a que não queria fazer nada para ajudar na obra do Senhor. E a que não queria fazer nada com a motivação certa no coração de adorar o Senhor, mas ela deveria olhar com olhos de misericórdia, sabendo que a irmã estava sobrecarregada, e no coração desejar ajudá-la. Aquela casa estava dividida, mas quando o Senhor entrou naquela casa e demonstrou que o amor, tanto pela ansiosa como pela que estava se quedando aos pés do Senhor, era o mesmo. E ele estava ali para quê? Para fazer com que aquela casa estivesse unida, prosperando e entendendo que tanto a obra como o amor e a adoração nos aproximam de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado e querido, eu te agradeço por essa rica oportunidade de estar na tua casa, ao lado do meu irmão, primo, meu querido e amado Decamante Oravaste de Canto. Tu sabes, Senhor Deus, que o nosso vínculo é muito maior, Senhor, do que os olhos humanos podem enxergar. Tu sabes, Senhor Deus, que os nossos laços são eternos. E eu te agradeço, Pai, por esta obra. E te peço, Senhor Deus, que venha sobre a vida do meu irmão Antônio, sobre a sua esposa, seus filhos, suas filhas, sobre essas ovelhas que tu colocasse para que ele tomasse conta, Senhor. Que venha sobre eles um espírito de unidade, Senhor. Um espírito de paz, Senhor Deus. Que não seja um espírito movido apenas por teologia ou conhecimento, por uma ortodoxia vazia que não promove cura porque não tem unção do Espírito. Mas que seja, ó Pai, o vínculo eterno da paz. Porque essa igreja já conquistou essa bênção na cruz do Calvário. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que tu libere essa bênção da unidade esta noite sobre esta igreja, sobre esta casa. Que não haja aqui divisão, Senhor. Que não haja aqui competição. Todos aqui estão debaixo da mesma missão. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para te servir, para te adorar, para dizer que tu és o nosso único e suficiente Salvador, Jesus. Eu te agradeço, Pai, porque eu sei, Senhor, que muitas vezes é necessário que passemos tempos de deserto, para que nesse deserto possa revelar, ó Deus, o que há dentro do nosso coração, para que nós, ó Pai, que somos tão pequenos, entendamos, Senhor, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor, disso nós vivemos, Pai. E nisso nos alegramos, Senhor, porque temos a convicção, Senhor,
que estamos recebendo o pão do céu. Porque no Evangelho de João está escrito que um pão que o mundo não conhece, um alimento que o mundo não conhece, esse tem nos alimentado, Senhor. Porque nós temos feito a tua vontade e temos realizado a obra que tu colocasse nas nossas mãos. É isso que tem nos alimentado, Pai. Mesmo que com lágrimas, mesmo que muitas vezes atribulados, Senhor. O nosso coração pesa, Pai. Mas as lágrimas desta noite, Senhor, são de alegria, porque a obra que tu nos chamasse nós nem merecemos. Mas estamos aqui, Pai, com a nossa pouca força, com tudo o que temos, Pai. É pouco, Senhor, mas é grande porque nós confiamos em Ti. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Estivesse morto, mas agora estás vivo pelos séculos dos séculos. E nós, ó Pai, depositamos agora, nos achegamos agora no trono da graça, para com as mãos estendidas, Pai, receber de Ti, Senhor, o que é necessário para verdadeiramente Te servirmos. E fazemos essa oração, Senhor, para que do nosso coração fluam rios de água viva, e que o Teu nome seja exaltado na terra, para que os povos da terra saibam que há um Deus no céu, para que os povos da terra, Senhor, saibam que antes de Ti nenhum Deus se formou, e depois de Ti não se formará nenhum Deus. E quando Tu ages, Senhor, quem pode impedir, Pai? Tu criaste todas as coisas, foste Tu que lançaste os fundamentos da terra, Pai. Tu sabe a medida das águas do mar, porque Tu me disse na palma das Tuas mãos. Tu sabe, ó Deus, a quantidade de vento que sopra na atmosfera. E o vento é algo que as mãos humanas não podem reter. Assim é a Tua sabedoria que sopra sobre nós, Pai. Assim é o Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Derrama mais unção sobre a vida do meu primo, do meu irmão. E como diz a Tua palavra em Eclesiastes capítulo 9, Senhor, que as obras que nós realizamos são as Tuas mãos que a fazem. E nós precisamos, ó Pai, branquear as nossas vestes e receber óleo sobre as nossas cabeças. E é isso que Te pedimos, Pai, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus.